O desgaste fluídico do médium é muito forte, por quê? Porque no momento, até tem, eu avancei um pouquinho, né? Não vou falar sobre o artigo da teoria das manifestações físicas, mas o espírito de São Luís, ele se manifesta, Kardec faz uma série de perguntas a ele sobre as manifestações espíritas, e nesse artigo, São Luís vem falando o como que acontece, né? Essa manifestação física. Ele vem falando que é necessário, né, a materialização, o movimento das mesas. Ele fala que os espíritos que produzem tais efeitos são sempre espíritos inferiores, ainda não inteiramente desprendidos de seu fluido ou perispírito. Por quê? Porque eles ainda têm essa ligação para poder captar um pouco de fluido vital. O que anima, por exemplo, no caso a mesa, não é a mão de um espírito que está ali mexendo, né? É essa captura de fluido vital que anima aquelas moléculas e faz com que o movimento aconteça. Então, o efeito físico, ele necessita do espírito ali que ainda tenham características, vamos dizer, entre aspas, físicas, mas de verdade perispiríticas, ainda em ligação com o seu lado mais materializado, que faz essa captura do fluido vital, que vem através, que é capturado do fluido cósmico universal, para animar, né, o objeto, né, as coisas, e também para promover o fenômeno, né? O fluido que o médium emana, quer dizer, essa captura do fluido vital que passa por uma característica fisiológica do médium e que do médium é emanado, que hoje a gente conhece com o nome ectoplasma, e através desse fluido emanado, as materializações acontecem. Então é necessário o fluido animal para animar aquela manifestação, principalmente da materialização, né? O que é interessante da gente pensar, por exemplo, lá no caso do Sr. Home, que ele tem a sua saúde fragilizada. Com o passar e o estudo, né, e a intensificação desses estudos, se percebeu que quando se toca nesse ectoplasma materializado, o perispírito do médium vamos dizer assim, é sensibilizado, né? E aqui, nas manifestações, e aí eu Carolina, né, não tive contato aqui nas informações qual era a doença do Sr. Home, em momento nenhum Kardec fala isso, mas eu fiquei pensando sobre, né? Por exemplo, a gente tem o caso, né, do médium Júlio César Grande, que tinha mediunidade de materialização e que acabou também sofrendo fisicamente algumas ações. E aí eu fico pensando, porque aqui quando Kardec fala, ele fala muito disso, das pessoas tocarem a mão materializada, né? Essa mão tocar e segurar as pessoas, mas muito dessa coisa das pessoas quererem tocar, até mesmo Kardec toca a mão, né? E aí ele compara que é rígido e até produz um calor como um pombo morto a meia hora. Eu acho essa comparação assim bem científica de Kardec, né? E aí a gente percebe que ali ainda era essa descoberta, né? De perceber, de querer realmente testificar o fenômeno que estava acontecendo. Mas então, a questão da saúde do Sr. Home tinha se intensificado, então ele tinha ido para a Itália para um tratamento mais intensivo, não estava fazendo viagem, e lá em Lyon tinha um homem que estava cobrando, né, 5 francos, estava cobrando esse dinheiro.
para que as pessoas fossem vê-lo, né, num teatro grande, eu não sei quantos lugares. E aí esse homem é desmascarado, o evento não acontece, o dinheiro é devolvido para as pessoas que já tinham comprado o ingresso, mas para que a gente perceba como que essa rede social promovida por Kardec através da Revista Espírita era eficiente. Porque aqueles que estavam lá em Lyon se sentiram responsáveis por aquele fato, né? E pediram auxílio a Kardec, né? Justamente para perceber, esse aqui já que você conhece, esse aqui é o mesmo, né? E aí, tanto que o falsário, ele manda uma carta cheio de erros ortográficos, né? Falhas de conteúdo, e que realmente comprova que não era a mesma pessoa. A manifestação física, as aparições que acontecem, como eu já falei, né, para que a gente já vá encerrando, a que mais chama a atenção de Kardec é os instrumentos produzindo sons, né, sons produzidos no ar, né, instrumentos de música que tocam sozinho. E aí, então, nesse momento, ele vai falar no terceiro artigo, né, no último artigo, ele vai falar dos fenômenos propriamente dito. E aí eu destaquei aqui três momentos aqui, né? Por exemplo, quando ele fala dessa mão, como eu já falei, né? Mas a análise que ele faz dessa aparição. Essa mão, visível para todo mundo, não é vaporosa nem translúcida. Tem a cor e a opacidade naturais. No punho, termina de maneira vaga, mal definida, como se tivesse, né, diluindo. Se é tocada com precaução, confiança e sem segunda intenção hostil, oferece a resistência, a solidez e a impressão de mão viva. Seu calor é suave, úmido e comparável ao de um pombo morto há cerca de meia hora. Não é de forma alguma inerte, porquanto age, presta-se aos movimentos que se lhe imprime, ou resiste, acaricia-vos ou vos aperta. Se ao contrário quiser despegá-la bruscamente e de surpresa, somente encontrareis o vazio. Então, os espíritos, eles conseguem perceber as nossas intenções, os nossos pensamentos com muito mais precisão do que aqueles que estão encarnados ao nosso redor, né? Então aí o reconhecimento das intenções, né, nas manifestações é perceptível. A gente pode querer camuflar para os encarnados, mas para os espíritos isso é perceptível, né? E aí ele vem falando sobre a escrita, né? Que em alguns momentos essa mão, ela pegava do lápis e escrevia, né? Escrevia letras e até escrevia textos, né? Frases inteiras. E o outro gênero, que é o que chama mais atenção a ele, são os dos instrumentos que tocam sozinhos, né? São pianos e acordeões. Nessas circunstâncias, vê-se distintamente as teclas se agitaram e o fole mover-se. A mão que toca, ora é visível, ora é invisível. A área que se ouve pode ser conhecida e executada a pedido de alguém. Se o artista invisível é deixado à vontade, produz acordes harmoniosos cujo efeito lembra a vaga e suave melodia da harpa eólica. Na residência de um de nossos assinantes, onde tais fenômenos se produziram muitas vezes, o espírito que assim se manifestava era o de um rapaz, falecido há algum tempo, amigo da família, e que, quando vivo, possuía notável talento como músico. A natureza das áreas que preferia tocar não deixava nenhuma dúvida quanto à sua identidade e às pessoas que o haviam conhecido. Bem, por que é interessante a gente estudar sobre fenômenos espíritas, mediúnicos e médiums? Porque dentro desse processo a gente vai percebendo a naturalidade com que as manifestações acontecem.
né? E o como que isso pertence à nossa natureza. E nós devemos ter todo o empenho em continuar estudando. Muitas das vezes a gente fica esperando, ansioso por um fenômeno que vai acontecer. Quais são as nossas intenções? Será que a gente vai querer pegar bruscamente esse fenômeno? Ou nós vamos ter a seriedade de perceber por que isso está acontecendo, né? Qual é a intenção? Eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa vontade é fundamental para que o bem possa agir. Então, toda manifestação ela acontece através da interferência espiritual sobre o fluido vital. Não é uma brincadeira, né? Como muitas das vezes a gente vê aí na sociedade, né? Pessoas que brincam com isso, movidos pela curiosidade, movidos pela vaidade. Então não é uma brincadeira. É algo sério, que deve ser aprofundado e, se for do nosso interesse ou mais, se for de uma necessidade dessa encarnação, que a gente possa se debruçar sobre esses estudos com seriedade, com segurança e principalmente com pureza em nossos corações, buscando que a ação e a intenção dos bons espíritos possam agir. A responsabilidade da continuidade da doutrina espírita enquanto farol iluminando as nossas almas é nossa. Nós estamos encarnados, assim como os assinantes da Revista Espírita estavam atentos aos textos e ao que acontecia em suas sociedades. Que possamos nós hoje estarmos atentos ao que acontece ao nosso redor. Um beijo grande. Vamos agora, ficar com a prece final.